Tá gravando mesmo? Claro que tá. Já? Tá gravando. Tu vai colocar assim? Vou Tá, colocar, então... eu disse. Não vai dar pra te colocar assim. Tá, e se fosse live? Não, mas daí... E se fosse live? Não, mas daí nós teríamos um assunto específico pra iniciar. Não, mas entendeu? o que foi combinado? Que na hora tu ia começar a desenvolver o assunto. Então, bota gravar de novo. Voltamos. É sério? Tique, botou. Por que que a minha vida sempre está travada em relação àquilo que eu mais quero? Ou, entre aspas, por 90% das pessoas que começam a procurar esse assunto, que é justamente dinheiro. Hoje nós decidimos fazer um vídeo, eu e o meu marido, mas ele não quer aparecer. Então, ele disse para simplesmente pegar o telefone, começar a gravar, que nós íamos puxar um assunto específico e ia ter uma conversa. Eu acho que o mais importante de tudo é que é a nossa rotina, o nosso dia a dia. Quando a gente começa a falar sobre algo, então a gente começa a se questionar, a debater e principalmente a conectar tudo aquilo que a gente já viu, já estudou e verificar se tudo isso faz sentido. Para quem já tem alguma iniciação no conteúdo para mudança, para prosperidade, essa questão que tu falou da conexão é interessante. Mas e quem nunca procurou se desenvolver? Quem nunca procurou... Quem sabe que está travado? Tipo, uma pessoa, ela simplesmente sente que ela não está conseguindo sair do lugar, mas ela ainda não tem nenhuma base de conhecimento. Tá, mas aí existe algo que está perturbando ela, que a gente chama aquela dor extremamente interna, né? Que ela vê outras pessoas iguais ou semelhantes a prosperarem de uma forma ou de outra. Ela, né? se esforça. E ela se esforça, e por mais que ela se esforce mais e mais, né? Ela acaba não conseguindo sair daquele padrão, daquele patamar que ela se encontra naquele momento. E aí vem as frustrações, aí vem as decepções, né? E aí vem aquele sentimento de incapacidade, de fracasso, né? E por algum momento ela passa em sua mente que tudo, o que a pessoa está fazendo, entende? Aí ela começa a procurar algumas coisas como materiais desse tipo que a gente está fazendo, e ela pensa que isso não funciona. Não, isso é besteira, não funciona. Eu sei disso porque eu vivi isso na pele. Então eu posso realmente afirmar. E eu posso dizer para você que se você está nesse estágio, ou de inicial, ou está em um estado de evolução, se não aconteceu, ainda vai acontecer com você. Agora, a questão é o seguinte, que após isso, ela esfria um pouco, mas aí novamente volta aquela dor profundamente que diz o seguinte: alguma coisa eu preciso fazer, eu preciso me agarrar a alguma coisa. E aí ela volta novamente a pesquisar e, consequentemente, ela percebe e ela começa a descobrir que são essas coisas, esse tipo de assunto, essas ações que fazem pessoas a terem a sua vida transformada. E aí ela volta de novo. A primeira conexão, ela acaba descobrindo que a pessoa que está prosperando, ela estuda esse tipo de assunto. Essa é a primeira conexão que acontece, o primeiro encaixe do quebra-cabeça. Então, ela começa a perceber que tem muito além daquilo que ela conhece na vida. Que a vida não é só aquilo. Que existe mais coisa, mas ela precisa descobrir ainda o que é. Mas a complexidade disso é muito grande. Mas, é como a Cris mesmo falou, ela começa a ouvir, por exemplo, o fulano que saiu
do nada, e aí começou a crescer. E aí o que ele diz, né? Em algum momento ele vai tocar no Exato. assunto. Em algum momento ele vai tocar num assunto de um dos grandes nomes que, se você não conhece, então você precisa conhecer, que é Napoleão Hill. Minha vida mudou quando eu li o livro Quem Pensa Enriquece. Entende? E aí ela começa a associar essas coisas. E daí começa a ver, vai procurar o livro do Napoleão Hill ou algo parecido, um audiobook, ou né, alguma coisa assim, e aí percebe que tem outros grandes nomes lá dentro. E outros materiais referentes ao mesmo autor. Exato. Muita coisa, né, que enquanto ela não sabe que é aquele negócio, é que nem, olha, a analogia que eu vou fazer é quando quando a pessoa pega um cavalo para conduzir uma carroça, que eles colocam como é que chama aquilo? É tipo uma viseira assim, que o cavalo só olha para frente. Por quê? Porque a gente, desde pequeno, a gente cresceu com a crença de que, óbvio, tu precisa trabalhar e tu precisa sobreviver. E tu precisa ir para a escola, se formar, arrumar um emprego, pagar as contas. Então, vai para a escola, estuda, depois disso tu vai arrumar um emprego, tu vai pagar as contas e tu vai pagar as contas. Então, esse ciclo é como se fosse essa viseira. Tu não enxerga o que está aqui, ó, tudo que está em volta. As possibilidades que tem e é a mesma coisa. Nós somos seres humanos, mas a gente nem se dá conta que o quanto seria importante entender mais sobre a gente mesmo, né? Mas isso tá na nossa cara, mas ninguém vê. Porque a gente está preocupado com aquilo, pois dia a dia. Mas aí é uma coisa que a gente chegou a falar para nossos filhos. Eu escutei muito e eu acredito que muitos de vocês devem ter escutado, e principalmente quem é pai já deve ter falado para os seus filhos. Estude para ser alguém na vida. Agora, é importante a gente pensar o seguinte, né? Qual foi o grau de escolaridade de Bob Proctor? Qual foi o grau de escolaridade de Henry Ford? Gente, então a gente precisa realmente... A gente não está dizendo para não ir para a escola, tá? Não. A gente só está dizendo que uma coisa independe da outra. O sucesso não depende da escola. Não. O sucesso não depende do ensino tradicional. Exato. Mas depende sim da tua sabedoria. Mas, vamos lá, voltamos. Agora, o que a gente falou sobre dinheiro é que é uma questão que todo mundo acredita que a minha vida será totalmente diferente quando eu tiver X na conta, ou quando eu estiver ganhando X. Ou eu preciso ganhar X para poder fazer tal coisa. Só que a gente tem que levar em consideração que olha como, então eu quero que você pare agora nesse momento e comece a refletir como foi a tua semana passada. Exatamente. Tenta lembrar da segunda-feira, no momento que você acordou, até o fim da sua segunda-feira. E assim por diante. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Me diga exatamente. Não me diga para mim, mas diga para você mesmo. Qual foi a real rotina sua? O que você realmente fez para poder dar um pequeno passo, ou seja, menos de 1% para tentar conseguir ou para caminhar rumo àquele montante que você deseja, que você precisa ou que você realmente quer. Então isso é interessante a gente começar a pensar. Sem falar que a gente pulou uma etapa, porque na verdade, geralmente as pessoas elas nem sabem o que elas querem. Então é preciso ter um objetivo para te não ficar estagnado no mesmo lugar. Tu tem que começar a pensar sobre as possibilidades.
o que que você gostaria? O que que você quer? Porque para ele dar um primeiro passo, vamos supor, todo dia dar um passo em direção ao que ele deseja, primeiro ele tem que desejar alguma coisa além daquilo que ele vive. E muitas das pessoas, é até estranho falar, mas muitas das pessoas não têm uma perspectiva nenhuma além daquilo que ela já vive. Tô errada? Comentem aqui. Tô errada? Tá, sim. Mas há uma coisa que a gente, né? Eu acho que, eu não sei quantas pessoas vão ver esse material, quantas pessoas. Então já vai deixando aí seu comentário. É o seguinte, que você hoje é movido a quê? O que te impulsiona realmente? O que faz você levantar todo dia pela manhã para conseguir algo, né? O que te move realmente? O que faz com que quando você levanta da cama, você respira fundo, abre aquele sorriso, entende? E diz o seguinte: hoje será um bom dia porque eu vou dar um passo a mais Direção ao meu propósito. ao quê? Qual é esse propósito? Então, agora, para chegar nisso, então existe uma série de coisas que a gente não tem como passar ou não tem como falar em apenas, sei lá, 2, 3 horas, Não, 4 horas. verdade, Porque é muito complexo, na verdade. A complexidade disso é muito grande, porque uma coisa leva a outra. É um quebra-cabeça gigante que vai se encaixando. Que vai se encaixando. Agora, a questão é o seguinte, é que não existe coisa mais fantástica quando você realmente consegue descobrir a verdade. E não é a questão de como você tá hoje, nesse momento, mas como é aquela certeza, vamos falar assim, que muitos podem chamar de fé inabalável, né? De que você vai chegar lá onde que você quer. Só que o tempo não importa mais. Por exemplo, não importa se vai levar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, só que você sabe que vai chegar lá. Não importa nem como e nem quando. E isso, né? Tá, e aquela questão. Tô mentindo, como é que é pra ti? Não importa nem o como e nem o quando. Quando tu realmente... Não importa, né? Não, pra mim não. Mas antes importava, né? Tá, então a diferença é o seguinte, ó, tu quer ver uma coisa, ó. Mesmo que a gente fizesse um conteúdo muito extenso, muitos vídeos aqui mostrando todo o processo e todo o caminho, você só vai enxergar se você estiver pronto para enxergar. Porque, sabe como é que eu descobri? Falavam isso nos vídeos e eu pensava assim, né, tem que ter alguma coisa, além, né, tem que ter alguma coisa. Só que, acredite ou não, o que me fez enxergar foi um vídeo que eu já tinha assistido mais de 100 vezes. E eu não estava pronta. Tá, mas aí a questão é o seguinte, que A pessoa provavelmente... tem que estar pronta pra ver. Então já coloca aí, se você quer assistir esse vídeo, coloca nos comentários, eu quero assistir esse vídeo que você assistiu, Cris, por mais de 100 vezes. Que achar, Então assim, gente, olha só, o mais estranho segredo do mundo, de Earl Nightingale, eu nem sei quantas vezes eu escutei, tá? Provavelmente já foi muito mais que 100 vezes. Mas a questão é assim, é que existe algo dentro do livro, eu vou falar nesse livro porque eu já li 3 vezes e eu gosto muito, e eu acredito que muitos de vocês já devam ter lido. Se não leram, vale a pena ler nesse momento. Ou já leram mais de 2, 3 vezes, continuem lendo. Continue lendo, tá? Porque diz ali no início do livro, né, que no momento que você estiver pronto,
ou preparado, né? Pronto. A verdade pulará aos seus olhos. Você vai tirar a venda. Tá, então assim. Qual é o livro? Tu não falou? Quem Quem pensa pensa enriquece. de Napoleão Hill, tá? Então assim, gente, eu vou ser sincero para vocês e verdadeiro de todas as formas, tá? São muitos anos que eu e a Cris, a gente tá pesquisando, estudando, se dedicando. E nós tava assim, ó. Né? E assim, o que a gente está fazendo aqui nesse momento, assim, ó, não é... A gente está mostrando para vocês como que é quando a gente assiste um material, um vídeo que seja. Por exemplo, se a gente escutar, vamos supor, algum material de Earl Nightingale, Neville Goddard, Bob Proctor ou qualquer outro, depois que a gente escuta, assiste ou lê ou alguma coisa acontece, a gente faz isso. A gente senta, a gente começa a conversar, a gente começa a debater para realmente eu tenho muita entender sorte sobre isso. Eu tenho muita sorte por ter o Luciano comigo, porque ele entrou no meu mundo. É complicado. Isso eu falei com ele hoje. A gente conversa muito sobre isso, tá? É muito complicado o seguinte, ó. Eu entrei nesse mundo um tempo antes dele. E eu, no início, estava sozinha na busca. É complicado a pessoa que está sozinha na busca. E quando ele entrou nesse mundo, eu sou muito grata pelo dia que ele disse finalmente, começou a entender que tinha algo ali, entende? E veio para junto. Desde esse dia eu tenho com quem conversar. E a importância cara, é muito importante ter com quem conversar. E se você não tem com quem conversar sobre esse assunto, eu até comentei com ele hoje que no livro, né, existe a mente mestra. E daí eu me liguei porque a mente mestra do Napoleão Hill era aquela mesa dos principais mentores dele, não fisicamente, mas mentalmente. Por quê? Por que ele fez essa mente mestra das pessoas mentalmente? Ele criou aquelas pessoas ali para conversar. Porque é muito importante a gente ter com quem conversar. E como ele provavelmente não tinha pessoas que se interessassem por esse assunto, então ele criou desse jeito, entende? Talvez seja isso, eu estou dizendo o que me passou pela cabeça. Então, caso você não tenha com quem conversar, continua assistindo o vídeo, continua lendo e cria a tua própria mente mestra, ou seja, conversa sozinho, debate contigo mesmo. Mas existe algo muito mágico aí. Porque Napoleão Hill, quando criou a sua mesa com grandes nomes, né? Então, ele chegava a um certo momento que ele pensava, ele realmente começou a fazer com que a sua mente começasse a trabalhar, perguntando, por exemplo, como Henry Ford agiria nessa situação que eu estou agora, né? Como outra pessoa, como Bill Gates reagiria, por exemplo, entendeu? Entende? Cria sua mente mestra e tenta ver possibilidades, né? Exato. Tentar pensar como a tua mentora, como o teu mentor agiria em determinada situação. Agora, aí, ó, de repente... Porque isso força, né, a resolução de problemas. E quanto mais tu treinar isso, mais fácil vai ficar. E como a gente conversa, é a mesma coisa nas nossas conversas. A gente força a resolução de problemas, porque a gente debate, daí vem a questão, a gente vê os dois lados. Olha como é interessante, porque nessa ocasião, se você realmente tiver presente naquele momento, você pode até ficar como um próprio observador dessa sua mente mestra. Verdade. Isso é interessante. É verdade. Vocês estão vendo, gente? Então, são coisas que realmente vai fazer com que você se desenvolva, você comece a pensar. Quando isso acontece, é uma experiência que cai mais algumas vendas, né? Exato. Quando acontece isso de tu conseguir se pegar como observador,
mais algumas vendas vão cair. Então, Aos poucos. pensa nesse processo, no processo onde que você tem a sua mente mestra, né? E aí você mesmo se questiona, e aí você faz com que a sua própria mente se pergunte, né, como, né, o seu mentor naquele ato ele agiria ou responderia, e você está ali como observando isso, entende? E fazendo perguntas para outros mentores. Então você vai ver que inúmeras respostas vão vir. E isso é muito bacana, isso é interessante, isso é realmente se desenvolver E o e caminhar. engraçado é que respostas que tu nem imaginava que poderia ser sua, né? Poderia ser tua, virão também. Então, é bem interessante mesmo, de verdade. Pois é. E a gente volta, né? Porque talvez muitas pessoas estejam pensando o seguinte: eles são loucos? São dois loucos, porque eles estavam falando que porque minha vida está travada em relação ao dinheiro, por que eu não consigo ter o resultado que eu tanto quero? Posso responder essa? Claro. Porque o homem simplesmente não pensa. Não pensa. Né? Entende, gente? Então, assim, gente, o que a gente está falando aqui, talvez muitos vão perceber, mas outros simplesmente vão achar que basicamente é uma loucura. Mas tá viajando. A profundidade, né, de certas coisas, para que você realmente chegue ao objetivo tão desejado, não é superficial. Porque se fosse não superficial, tá, gente? Todo mundo fazia, e daí não chamaria como um segredo, porque na verdade não é um segredo, mas... O mais estranho segredo do mundo. É. Mas é o seguinte, porque superficialmente é simples, entende? Só que aí é que tá. Mas é perigoso. É perigoso. Superficialmente é simples, mas é perigoso. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal sobre aquela frase bem conhecida: finja ser até ter. É perigoso. É bem perigoso. Mas a questão é que, assim, se você tem um sonho, não importa qual seja ele, vá em frente, mas pague o preço. Estar disposto a se mover em direção, às vezes contrária até. É contraintuitivo algumas vezes. Se mover em direção ao desconhecido. Esteja disposta ou disposto a pagar o preço. O que é pagar o preço, gente? É aquele negócio, agir apesar do medo, apesar da dúvida. É encarar o que vem pela frente, porque vai vir. Entendeu? É estudar, é baixar a cabeça, é estudar. É realmente todo santo dia tu fazer uma coisa em direção ao que tu quer. É muita coisa que envolve, na verdade, gente, é um conjunto de coisas. É que nem a Cris acabou de mencionar ali, pagar o preço, né? É agir em relação a medo. Quem que diz ter atitude é o Nightingale, né? Tem até um vídeo do Nightingale que é Atitude o nome. Atitude, exato. Agora, é o seguinte, em relação a medo, o medo é cruel. É cruel porque ele paralisa a pessoa. Só que... Mas é por quê? Por que paralisa a pessoa? Porque existe a dúvida. Por que a dúvida também paralisa a pessoa? Por falta de entendimento, de esclarecimento. O medo que a gente sente, na verdade, não é sempre um medo real. Mas aquele medo te para. Por quê? Porque falta entendimento do que está acontecendo, por falta de autoconhecimento. Por isso eu sempre digo, é muito importante se conhecer. Ok. Então, meu Deus, olha, gente. Fala, não dá pra escutar, tô falando pra baixo. Não dá? Meu Deus, como eu queria ter escutado isso.
Há anos atrás, há uns 8, 10 anos atrás. É uma coisa simples, as pessoas não dão valor, né? Mas às vezes o mais simples é o que vai te levar para o lugar que tu quer. Mas tenta escutar. Só que assim, ok, o que, o que que vai fazer, o que que vai me fazer eu perder o medo? Muitas pessoas vão pensar o seguinte, o que que vai me fazer perder o medo? O que que realmente vai fazer eu acreditar naquilo que não existe? Ai, Jesus. E o que faz as pessoas realmente ter sucesso? Agora a questão é a seguinte. Acreditar naquilo que não existe porque ela não pode ver, porque ela não pode tocar, porque ela não pode... É isso que tu quer dizer? É isso. Acreditar numa coisa que tu não sabe como funciona. Não sabe como funciona, entendeu? Agora, entre outros aspectos, o que que faz, é que nem ali, a gente falou de sucesso, ou seja, o que que realmente é sucesso para você? De verdade, não é superficialmente. Pelo amor de Deus, gente. A gente está falando de algo que, assim, ó, a gente estava acabando de falar. O que que as pessoas têm como um sucesso? Ó, eu vou falar Botem pra aqui você. nos comentários. Sucesso pro Luciano de 10 anos atrás era... Olha só, o que que era sucesso pro Luciano de 10 anos Fala, atrás? Luciano, o que era sucesso pra você? Era ter uma excelente casa, um carro do ano na garagem, uma boa conta bancária e poder fazer tudo o que eu queria. Isso era sucesso pro Luciano de 10 anos atrás. Quando o Luciano começou, um pouquinho, uns 10, 12 anos atrás, quando o Luciano começou. Agora, o que que é sucesso pro Luciano hoje? O que é sucesso, Luciano, pra você hoje? Sucesso para mim hoje, gente, é saber exatamente aonde eu vou estar daqui a 5 anos. O como? Não importa. O tempo? Tanto faz. Tu falou daqui 5 anos, agora você, Não, você sim, pegaram. sim, mas, Não, mas a questão é a gente dar um prazo, né? Para que seja algo mais realista. Mas realmente, quando tu entende como funciona e tu tem essa fé que a gente falou agora há pouco, não importa o tempo e não importa o como acontece. Quando tu sente dentro de ti que já não importa o tempo e não importa o quando, como, mas tu já tá tranquilo, sabe? Tu já não tem mais aquela ansiedade, tu sabe que isso funciona, tu tem a certeza. Cara, essa é uma mudança. Agora, por que? Agora, uma dúvida, talvez você se perguntou assim, ó, por que que o sucesso, por que que ele acha que é melhor o sucesso de hoje do que o sucesso de antigamente? Porque antes ele achava que sucesso era um carro bom, uma casa boa, ou seja, ganhar muito bem, ter uma vida financeira satisfatória. E hoje o sucesso para ele é saber exatamente para onde ele está caminhando. Por que que isso parece melhor? É aquele negócio, quando a gente se conhece de verdade, quando a gente começa a se conhecer, sabe? Muda toda essa perspectiva. O Luciano de 10 anos atrás, se o Luciano de hoje falasse para ele, não, o sucesso não é o carro e a casa. Sucesso é tu saber aonde tu tá indo. O que que o Luciano de 10 anos falaria para ti? Se tu de hoje falasse para ele que o que ele queria... É interessante isso. Tu ia chamar ele de louco, porque o carro, a casa é mais importante do que só saber para onde tu tá indo. O Luciano de 10 anos atrás. O que que eu falaria pro Luciano de 10 anos atrás? Vamos botar lenha na fogueira. Que o mais importante... Não, o que que o Luciano de 10 anos atrás falaria pra ti hoje se tu dissesse pra ele o que é sucesso pra ti hoje? Sim, eu acho que ele entraria em colapso, porque naquela época, pro Luciano de 10 anos atrás... A casa, o carro, Exato. era tudo. Agora, O que que mudou? o que mudou? O estado de espírito. Cara, é uma paz assim, ó, é a tranquilidade
é a certeza, é aquele negócio, tu ter a certeza, sabe? Que tá tudo bem, tu não tem mais a ansiedade, tu não tem mais aquela coisa que te corrói por dentro. É uma coisa muito louca, é uma coisa que é difícil de explicar. E quando a gente vê os vídeos, quando eu assistia um tempo atrás os vídeos das pessoas tentando explicar isso, eu também não entendia muito bem. Porque, cara, mas ele tá dizendo que o dinheiro não é importante? Não, não é isso. Não, O dinheiro, não é isso. cara, pensa bem, o dinheiro é muito importante, porque ele pode potencializar tudo aquilo de bom que tu tem, entende? Não é isso. É uma coisa que realmente a gente não consegue explicar. É como se a gente realmente tivesse o contato agora com algo maior. E então a gente tem essa fé, a gente tem esse... Cresce, é expandida, é uma coisa que se expande. Então dá essa tranquilidade. E essa tranquilidade não tem preço. Não tem casa que pague, não tem carro que pague. Não existe nada material no mundo que possa substituir isso. Porque assim, gente, entendeu? Independente de onde que você esteja. Desculpa. Porque assim, gente, olha só. Independente de onde que o Luciano esteja hoje, entendeu? O estado de espírito dele será o mesmo. Por quê? Se o Luciano estiver aqui ou ali, entendeu? Não importa. Assim, vamos falar assim. Se acontecer do Luciano ter dificuldade, entendeu? O Luciano não... O estado de espírito dele não vai mudar, sabe por quê? Porque aquilo é passageiro. O Luciano sabe que aquilo vai mais cedo ou mais tarde, vai sumir, entendeu? Claro que o Luciano simplesmente ele não vai cruzar os braços, não vai cruzar os braços sentado. e deixar dizer assim, tudo vai se resolver. Não, eu vou dar um passo à frente, eu vou continuar, entendeu? Eu vou buscar meios, eu vou botar a minha mente para funcionar. Porque eu acho que agora me veio o insight nesse momento aqui. Eu acho que é porque o Luciano aprendeu a pensar. Talvez seja isso. Sim, porque entende? Então vai ser passageiro aquele negócio. O estado de espírito do Luciano vai ser o mesmo, não vai mudar, porque ele sabe que ele vai chegar lá, independente do que aconteça. Mas por que ele sabe disso? Porque ele já fez uma vez. Porque não só isso. Não só isso. Mas é aquela fé. Aquela mudança que teve. Entendeu? Porque ele se conhece agora. Exato. Porque ele sabe o poder, o potencial. Uhum. E daí Cristo está dizendo então que eu não penso. Eu acho que alguém deve ter pensado isso, né? Tá. Tu quer que eu responda? Mas é aquela questão. Vamos supor. Me diz um pensamento que você teve. Não. Eu faria o seguinte. Vamos deixar ele fazer primeiro. Olhe você mesmo e diga quais são os resultados que você tem. Do ano passado até hoje. Da semana passada até hoje. E aí você mesmo pode responder se você realmente pensa. Mas eu ia entrar num outro assunto. Eu ia pedir para a pessoa, né? Que você pergunta, será que eu não penso? Eu quero que ela analise o seguinte, vamos supor, tu tá fazendo alguma tarefa da casa, por exemplo, e daí os pensamentos estão vindo. E se é tu que tá pensando, quem é que tá observando esses pensamentos? Mas aí talvez seja... Não sei que estado ela se encontra nessa jornada, porque talvez isso seja um pouco avançado demais. Então a gente tem que dar um passo para trás, entendeu? Porque, assim, eu acho que a questão é o seguinte... Mas é bom a pessoa se perguntar, né? Exato, Tipo, mas eu não pensei a mesma coisa ontem? Quantas vezes aparece esse tipo de pensamento na minha cabeça? Mas a questão é o seguinte, no que você mais pensa a maior parte do seu dia? Qual é esse pensamento mais predominante? Lembra que a gente, olha só, lembra que a gente perguntou para você como que foi sua semana? Faça isso agora, entende? Qual foi o pensamento predominante na maior parte do seu dia? E principalmente no estado consciente. Oxi,
Agora começou. Mas provavelmente muitas das pessoas não vão lembrar nem o que elas fizeram, porque Pois é tão é. automático que tipo assim, Mas, não, eu fiz isso, mas tipo assim, aqueles detalhes fica mais tá, difícil. mas aí, tá. Mas se tu pegar amanhã, acordar e começar a prestar atenção no teu dia, a partir de amanhã, e começa a observar. Mas, então a gente volta naquela questão. É o que a gente tá fazendo. Se o Joãozinho quer ganhar mais dinheiro, porque ele precisa, eu preciso ganhar mais dinheiro, entendeu? Mas, aí, no que ele pensa o dia inteiro? Preciso ganhar mais dinheiro. Então ele pode ganhar rios de dinheiro, Não. mas ele sempre vai precisar ganhar Mas mais agora dinheiro. o importante é o seguinte, mas o importante é o seguinte, o importante é que como ele vai ganhar mais dinheiro se ele se mantém 90% no automático. Exato, e continua pensando que precisa Agora, ganhar dinheiro. provavelmente o Joãozinho, se ele precisa ganhar mais dinheiro, que todo mundo precisa de dinheiro de um jeito ou de outro, ele deve estar trabalhando. E agora, quanto tempo faz que ele trabalha naquilo? Como é? É no automático? É no consciente? Ele sabe realmente o que está acontecendo em 90% do seu dia? Tem como melhorar a renda? Não. Então, assim, eu acredito o seguinte. Todo mundo quer alguma coisa. Esse é fato. Tá? Todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo deseja alguma coisa. Não importa A o tamanho. verdade é que as pessoas não estão dispostas. Mas eu acho. talvez, não é que seja isso. Talvez é que as pessoas... É o seguinte, se a gente sair hoje, e eu acredito que você pode fazer sua própria experiência amanhã, saia amanhã, quando você sair para sua rotina, pare algum momento onde que tenha um fluxo de pessoa, pare, simplesmente pare. Abra seus olhos e preste atenção no que está acontecendo com as pessoas à sua volta. E aí você vai ver com clareza. E de repente você vai pensar assim, mas eu estava fazendo a mesma coisa. Né? Entendeu? Então, como que o Joãozinho vai ganhar mais dinheiro se ele não consegue sair do automático? Porque o automático já está programado, o Joãozinho, para aquilo que ele já tem um resultado há 1, há 2, há 3 anos. Ele pensa do mesmo jeito todo dia, Ele age do mesmo jeito todo dia, ele está convivendo com as mesmas pessoas, no mesmo ambiente todo dia, assistindo as mesmas coisas, entrando nos mesmos canais, nas mesmas redes sociais. Todos os dias ele está repetindo a mesma sequência de fatos e acontecimentos, sentimento, pensamento. Para ele sair e ter um resultado diferente disso aqui, ele precisa sair realmente disso aqui. Não tem como ele ter um resultado diferente se ele continuar nesse loop. Então o Joãozinho, ele está vendado. A gente chama que ele está vendado, ele não está olhando, né? Não está vendo as coisas à sua volta. Por isso que o Luciano acabou de falar, pega um dia, pega amanhã, para na rua, num lugar movimentado e começa a observar à sua volta o que está acontecendo, sabe? Dentro da tua própria casa, começa a observar o que está acontecendo. Quais são as conversas que vocês têm entre família? Pois é, mas é muito simples. Assiste TV? Por que as pessoas... Exato, por que vamos supor ali... Não sei, vamos pegar aqui. Se eu pegar e sair ali, eu vou ver que... Por exemplo, eu vou identificar uma pessoa. Simples, eu vou identificar uma pessoa. Tu vai ver que hoje ela vai passar por ali, amanhã ela vai passar de novo, depois. Porque ela não faz um caminho diferente. Automático. Gente, dá para fazer diferente. Uma vez que tu faz diferente... Tu cria um novo caminho neural. Não, é diferente. Não, e tu cria um novo caminho neural. Tu consegue tirar a atenção, o foco do ciclo, entendeu? Quando tu toma uma atitude diferente, tu consegue dar uma escapadinha. Tá, e aí,
É que nem o seguinte, hoje a gente saiu de carro, gente, fomos conhecer aqui um pouquinho, e eu realmente não conheço. E A gente aí, não conhece ainda aqui. aí eu cheguei no lugar, e olha só que interessante, olha que interessante. Aí eu cheguei no lugar, eu consegui ir, mas e para voltar? Aí eu cheguei num ponto que, opa, eu parei. E aí, olha o bug que deu. Eu não sabia se eu ia para direita, se ia para esquerda, se eu seguia para frente, para trás eu não ia voltar. Mas eu não sabia para que lado eu ia. Então eu tive que simplesmente eu decidir. Naquele momento era eu decidir. Até ali ele podia estar no automático. Entenderam? Gente, é isso. É isso que precisa acontecer. Entendeu? Você precisa quebrar as coisas que estão no automático. Precisa perceber, precisa entender. Agora, assim, é muito importante que, como a gente falou, superficialmente, nada vai acontecer. Desculpa, sinceramente, desculpa. Não vai acontecer, não adianta. Eu fiquei... Vou arredondar para 18 anos acreditando que ia acontecer. Superficialmente. Entende? E quando aconteceu? De verdade mesmo? Eu vou revelar uma coisa aqui. Gente, eu vou falar aqui uma coisa muito bacana, que talvez vocês possam ter como lição sobre isso. Ou algo do gênero. Você vai ver. É um assunto que todo mundo gosta. A carta dos desejos. Ou A carta da manifestação. Do propósito definido. Os 6 passos comprovados do Napoleão Hill. Do sucesso. Eu fiz por mais de 2 anos uma carta, tanto é que nesse momento não existe até o momento, não existe uma vez que eu não fale nessa carta que eu lembro ela totalmente, porque eu fiz 2 anos. E mudou alguma coisa? Não. Em 2 anos fazendo. Em 2 anos. Repetindo? Repetindo. Não, vamos dizer assim, ó, não é que não é, é porque ele fez meio que do jeito errado da primeira vez. Não é que seja errado. Eu não acredito que seja errado. Eu acredito que seja superficialmente. Exato, do jeito errado, da forma superficial, tá? Então, assim, não é porque a carta, ela é extraordinária, ela é poderosa. A carta é poderosa. O problema é que as pessoas ensinam a fazer de uma forma superficial. Mas entendeu? Também é o seguinte. Aí, tá, tu leu 2 anos e não teve resultado. Não, mas assim, deixa eu voltar um pouquinho. É que nem tu disse assim, as pessoas ensinam de forma errada. Mas o mais importante, ninguém me ensinou, modo de dizer. Eu realmente peguei do próprio Napoleão Hill. Ele entendeu. Por 2 anos. Eu peguei por 2 anos de Napoleão Hill e fiz. Mas a questão é o seguinte, gente. Lembra que a gente falou? Olha a conexão dos pontos importantes, o que faz sentido. É que eu não estava pronto para a verdade. Tem essa. Entenderam? Então, eu fiz por 2 anos e o resultado foi 0. Eu não diria 0, tá? Eu não diria 0 porque mudou alguma mentalidade, mudou parte. Alguma coisa. Exato. Porque o que acontece? Ele começou a repetir o resultado que ele queria. Então aquele resultado para ele começou a se tornar uma coisa não tão ridícula. Ou melhor, normal. É, normal, porque no início, quando a gente começa a ler a carta, quando a gente quer uma coisa que é realmente acima do que a gente está acostumado, ler a carta é uma coisa meio estranha, ridícula, vergonhosa, talvez. Tu não leria na frente dos outros, por exemplo, entendeu? Mas é interessante. Hoje ele lê a carta na frente dos outros, ele não tem vergonha nenhuma, porque se tornou normal. Então, esse é o trabalho da repetição, é tornar normal, tá? Eu fiz de questão isso. Mas a questão é que tem uma fórmula, um método para fazer essa carta de um jeito que ela realmente te desperta
entendeu? Impacta profundamente. Impacta, te desperta. Porque Aí é que está. a verdade é que o teu real objetivo, ou o teu desejo inabalável, aquilo que faz com que você levante da cama todo dia e abra o sorriso, e não importa no que você está fazendo profissionalmente, naquele Pode estar momento, limpando o banheiro, entendeu? pode estar Tu vai sorrir. botando picareta no asfalto. Isso. Tu faz com vontade. Porque tu sabe que aquilo é passageiro. Olha só, lembra que a gente falou. Porque ele já está dentro de você, entendeu? Ele já está ali, entende? Ele já te movimenta. A questão é que você está olhando para um lado diferente. Você está olhando para fora, em vez de buscar a verdade dentro. Essa é a questão. Eu sei que é difícil entender isso. Eu complicado. custei muito a entender o que realmente isso queria dizer. E não importa, eu assisti conteúdos extraordinários sobre isso. Que se eu assistir hoje, eu entendo. Então era isso, sabe? Porque já teve conteúdos que eu assistia antigamente e não me brilhava, sabe? Tipo, eu achava, tá, mas achava legal, fazia tudo, mas não entendia como, entende? E hoje, quando eu assisto, eu realmente vejo esse conteúdo de outra maneira. Não é a mesma Cris. Na verdade, o conteúdo não mudou. Quem mudou foi a Cris que está assistindo o conteúdo. Entende a diferença? Então, tu consegue enxergar coisas que tu não enxergava antes. Por isso a gente fala, tem que estar pronto para ver, para entender, para ver, para despertar essa parte. Eu não sei, eu acredito nisso, porque foi assim pra gente, pra nós dois, então não é só eu, a gente conversou muito sobre essas coisas. Essa parte de estar pronto é real mesmo. É real, gente. Eu vou dizer pra por vocês. isso que no livro diz, quando você estiver pronto, ele saltará aos olhos. E por isso ele diz, continue lendo. Só que é assim, eu não sei se vocês sabem a mudança que aconteceu, assim, e realmente é assim, gente, acreditem, é do dia pra noite. Entendeu? Só que assim, tem que pagar o preço. E qual que é esse preço? O preço é continuar, entende? O preço é se manter, não importa as dificuldades, porque gente, vai ter dificuldades, entende? E aparentemente elas são propositais. São propositais para ver incrível. quão realmente você quer alcançar o teu propósito. Será se realmente tu tem força para seguir em frente? É aquele negócio que parece que eu chamo de fantasma, né? É como se fosse um fantasma inteligente realmente te puxando pro outro lado. Quando tu tá tentando chegar lá, aquela coisa vem de novo e te puxa. Então acontecem coisas, parece que propositalmente, para fazer tu desistir, tu parar, tu voltar. Isso é literalmente, tá? Isso é real mesmo. Vão acontecer quando tu toma a decisão e começa a mudança de verdade, isso acontece. Mas assim, como a gente falou, a gente está debatendo aqui. Só que a grande verdade é que para passar, entendeu? Tudo o que realmente não é em 1 ou 2 materiais, não é em uma semana que isso vai acontecer. Então, realmente tem muita coisa envolvida. É simples, sim, é simples, mas existe uma jornada, e essa jornada para muitos pode ser longa, para muitos pode ser curta. Isso realmente vai depender de cada pessoa. Mas eu já posso dizer para qualquer uma das pessoas que não vai ser daquela forma. Como eu faço para me manter assim? Como eu faço para prosperar? Como eu faço para isso? Porque isso é que geralmente é isso que as pessoas pesquisam, é isso que as pessoas buscam. Como eu faço? Mas é complicado dizer que, por exemplo, assim,
existe um processo para você fazer, mas é aquele negócio. Tu tem que estar aberto, esquece o que tu sabe a princípio, esvazia o copo para poder encher de novo, porque o negócio é bem mais profundo, o buraco é mais embaixo. Dá para dizer isso aqui? O buraco é mais embaixo? Eu já falei. Mas tem, né, um caminho, tem uma sequência lógica, uma sequência que permite o entendimento e a pessoa realmente entender o porquê e como está acontecendo, por que as pessoas fazem o que fazem, por que você faz o que faz e porque você simplesmente não consegue chegar no ponto B, né? Então... Mas assim, gente, eu acho que é por isso, né? Acho que é isso hoje. E nós temos... Gente, aqui na descrição deve ter alguma coisa. Vai de você. Nós temos o prazer de dizer para você que a gente formulou esse pacote para ficar um negócio de fácil entendimento. Não é um curso, tá? Não é um conteúdo como você está acostumado. Ele é um conteúdo aprofundado, ele vai mexer. Ele foi feito... Ele realmente vai mostrar a verdade. O que acontece com esse conteúdo? Tá, vou abrir aqui, ó. Ele foi feito de uma forma para falar diretamente com o teu subconsciente. Nesse conteúdo foi feito com uma técnica que ele consegue, como é que eu vou dizer, como uma brecha, entendeu? Ele consegue ter uma brecha para falar diretamente com o teu subconsciente, tá? Mas também é de fácil entendimento. Então, com certeza, eu tenho certeza absoluta que se você seguir esse caminho, se você quiser, você vai conseguir clarear totalmente toda essa obscuridade, vai conseguir entender por que as coisas acontecem como acontecem, são como são. É importante a pessoa saber que assim como nós fizemos e tocamos inúmeras vezes, isso não é superficial. Não, tem... Isso realmente é de extrema profundidade. É para que o que aconteceu com a gente aconteça com a pessoa também. A ideia é essa, tá? E lá vai ter também exercícios. Eu vou fazer assim, ó, exercícios que é necessário que você realmente coloque em prática. Então, teria que assistir tudo. É bom assistir não só uma vez. Assista, é que nem eu falei, assista 2, 3, 4, 5 vezes. E realmente coloque, por mais bobo que pareça o exercício, se algum parecer bobo, faz, porque tem um porquê daquele exercício tá ali, tá? Tudo ali é extremamente estrategicamente feito pro teu subconsciente, tá? Para começar de dentro o negócio. Essa é a questão. Mas é o seguinte, gente. Mas aqui no canal tem bastante conteúdo também. Ó, tá? Se você achou interessante o que a gente conversou aqui, né? Faz o seguinte. Conheça. E compartilhe esse material para que chegue a outras pessoas também, tá? Porque isso... Sua mãe, seu pai, um irmão, uma um pessoa tio, que esteja uma precisando. tia, um sobrinho, né? Você vai saber para quem compartilhar, para essa pessoa que precisa. Bom, gratidão. E talvez gratidão a gente se pelo veja no seu próximo. tempo. Na verdade, essa conversa foi bem, tipo, deu tinha uma hora, assim, tipo, vamos, pega o celular e vamos lá fazer o vídeo, então. Que na verdade, nós ainda vamos fazer uma live junto, tá? Mas se vocês quiserem. Não importa se vocês querem ou não, a gente vai fazer igual. Então tá, tchau.